Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno. E você sabe que eu andei fazendo uns vídeos, né, mostrando algumas coisas interessantes sobre o mundo, que eu tenho uma playlist chamada Curiosidades do Mundo, e eu fiz alguns vídeos mostrando aí algumas coisas curiosas, né? Inicialmente foi ideia das crianças, fizeram uns vídeos, editaram e tal. E depois eu resolvi fazer outros, seguir essa mesma linha. De vez em quando fazer um vídeo assim de coisas interessantes. Não dá muitos views, mas eu acho legal, acho interessante as pessoas saberem. E em dois vídeos, né, em especial, eu mostrei as casas mais impressionantes do mundo, as mansões. E uma delas é essa aí que fica em Mumbai, na Índia. É de um empresário indiano, que é o homem mais rico da Ásia. O nome dele é Mukesh Ambani. Ele é dono desse arranha-céu aí, a casa dele com 27 quartos e não sei quantos banheiros, uma coisa assim impressionante mesmo. E essa casa custa 2 bilhões, é avaliada, esse arranha-céu aí, é avaliado em 2 bilhões de dólares. É a casa mais cara do mundo, tá? É do Mukesh Ambani, o empresário mais rico da Ásia. Então, ao passo que eu fiz esse vídeo mostrando as grandes mansões, inclusive tinha do Bill Gates, eu mostrei também as 10 maiores favelas do mundo. E uma delas, se não me engano é a quinta, eu não lembro mais, maior favela do mundo, fica justamente aqui, na cidade de Mumbai, que é essa aí, a favela Dharavi. Tá entre as 5, se eu não me engano, maiores favelas do mundo. Então você tem aqui esse antagonismo social dentro da mesma cidade, o que é muito comum, inclusive aqui. Tá aí a casa do Mukesh Ambani, o empresário mais rico da Índia, um empresário indiano que é o mais rico da Ásia, perdão, e tá aí a favela de Dharavi. Tá aí a gente vê a realidade, a injustiça e o antagonismo social ali muito próximos. Isso no Brasil é muito comum e às vezes de forma até mais evidente. Como eu vou mostrar aqui agora, você tem ali no Brasil, existe muito isso aí. O condomínio de luxo é ao lado ali, a favela. A mesma coisa aqui acontece nessa imagem. E é por isso que eu digo, gente, que quando vem discutir política humana comigo, eu não sou contra cada um lá discutir suas políticas. Mas comigo, política humana, não venha me apresentar candidatos humanos, ainda mais se tratando de Brasil. Porque nós sabemos muito bem como funciona o olhar lá dos países imperialistas do primeiro mundo em relação aqui aos países subjugados do hemisfério sul. Nós entendemos muito bem como isso funciona. Então não venha discutir isso comigo, me apresentar candidatos, porque muitos tentam fazer isso e não adianta, porque eu não vou aceitar essa conversa. Porque para mim é conversa fiada e eu não colo com conversa fiada, tá bom? E eu vim mostrar aqui, fazer esse vídeo especialmente para mostrar um texto, porque eu fiz esse vídeo aqui ontem, né? Calma aí rapidinho, que eu vou pegar aqui. Eu fiz esse vídeo aqui ontem, né? Falando um pouco sobre o centro de pesquisas e alguns problemas que tiveram. E me deparei com esse texto aqui da Felícia Ângeles. E eu achei sensacional o texto que ela fez. E eu queria ler aqui para todo mundo entender, porque faço das palavras dela as minhas, sabe? Foi sensacional o texto que ela colocou. E vamos ler aqui o texto da Felícia Ângeles. Vamos lá. Dividir para derrotar. O próprio Salvador, em suas sábias palavras, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Isso fala um pouco sobre individualismo, né? Porque foi o que eles fizeram conosco.
com um modelo pseudocientífico, com um modelo educacional, um modelo social, econômico e político. Foi individualizar o ser humano. E aqui está falando mais ou menos disso, sobre divisão. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Então vamos lá. Que está mais claro e direto o texto. É exatamente o que os senhores do mundo fazem. Dividem os povos por classes, religiões, partidos políticos, times de futebol e etc. Concordo completamente. Eles fazem de tudo para individualizar as pessoas. Seja no trabalho, seja no esporte, seja na educação, seja em todos os modelos. É isso que eles concordam plenamente com o pensamento da Felícia Ângeles. Supõe-se que os terraplanistas são pessoas que um dia pararam para pensar e questionar o que o sistema nos impõe como verdade. Logo, são pessoas também capazes de enxergar que não existe esquerda e direita. Perfeito. Concordo plenamente. Esquerda, sabemos muito bem que o Estado brasileiro não é nem nunca foi soberano. O sistema financeiro internacional é quem dita as regras por aqui. O Brasil há muito tempo foi vendido no combo. Leve nossas riquezas e de quebra os escravos também. Para entender melhor, vende-se a fazenda com tudo que tem dentro dela, toda a riqueza que ela produz, e todos os escravos juntos. Nesta fazenda tem os capatazes, que tomam conta dos escravos, e lhes aplicam chibatadas para fazer com que os pobres escravos produzam mais, para que o novo dono fique cada vez mais rico. Isso é bem claro ali naquele antagonismo dentro de uma mesma cidade, ali em Mumbai, como eu mostrei, e como ocorre aqui também. Perfeito. É que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Os capatazes têm uma posição privilegiada na fazenda, ganham altos salários, mas não, eles que mandam de fato, beleza? De fato, eles obedecem às ordens do dono ou dos donos. Pois bem, o Brasil é a fazenda, nós, os escravos. O sistema financeiro é o dono e quem governa são os capatazes. Entendendo, quem manda na fazenda é o dono. Então podemos entender que não existe esquerda e nem direita, porque no fim das contas, o sistema financeiro internacional é quem manda. Aí muita gente vai dizer que nós não somos escravos, que somos livres. Será mesmo? A questão central de todos os problemas nacionais está em quem efetivamente manda. Tanto esquerda quanto direita têm de obedecer aos acordos financeiros que fazem com seus financiadores antes de serem eleitos. A mais pura verdade. Perfeito, Feliz. Vamos lá. Ou supostamente eleitos. O Brasil é o maior produtor de nióbio, com mais de 90% da produção mundial, mas o povo tem de sangrar para pagar impostos cada vez mais altos. Aí dizem que o Brasil está em crise. Quem está em crise é o povo brasileiro, mas o Brasil está cada vez mais pobre. O Brasil está cada vez mais podre de rico, porque o Brasil são as megas empresas privadas. O país onde vivemos, mas que não é nosso, possui muitas riquezas naturais, muitos recursos energéticos e uma mina de ouro para os senhores do mundo. Por isso querem acabar com o povo brasileiro. Não adianta quem governar o país, vai governar para o interesse das elites. Vamos lá? Será possível que não enxergam o óbvio? Se entrar um presidente que queira ir contra o domínio internacional e governar para o povo, pode dar o azar de acontecer um acidente, ou quem sabe, alguém suicidá-lo. Então, Bruno, voltando ao assunto do vídeo, você tem razão. Temos que ser justos, seja com o grande ou com o pequeno. Só não concordei quando você disse que o país vai ficar essa merda que tá. Vai ficar uma merda pior ainda. E ela fez aqui o sorriso. Amigo, quem estiver vivo mais à frente verá. É uma pena que muitos saíram do engano da Terra Globo, mas infelizmente ainda só enxergam parcialmente a Matrix. Tamo junto, é like. Então eu queria agradecer imensamente a esse texto aqui da Felícia Ângeles, tá? Faço de suas palavras as minhas, minha querida. Muito obrigado. É assim mesmo que eu penso.
não há sistema humano, não há político humano que vá resolver essas arestas, seja onde for. Então, cada um pode discutir o que quiser, mas comigo não venha discutir esse lixo chamado ideologia política, que só serve para dividir, e é o que eles fazem. Individualizaram o ser humano, e a gente busca aqui uma alternativa ao modelo científico, que ele também serviu para individualizar, nos transformar em filhos de ameba, em filhos de macaco, para que isso é uma forma de individualizar também, porque você passa a enxergar o seu ser humano como um ser do acaso, um ser, e aí perde-se o respeito pelos laços, e aí a gente vê aquilo acontecer, aquele antagonismo, aquela injustiça, como eu mostrei na cidade de Mumbai e aqui no Brasil também. Então, gente, se gostaram do vídeo, mete o dedo no like, estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original.